tarde a todos. É um prazer estar de volta aqui ao mestrado profissional, compartilhando com os colegas um pouco dos trabalhos que a gente desenvolveu durante esse período, né? Estou reencontrando velhos amigos aqui, inclusive, aliás. O meu trabalho foi um trabalho sobre o contrato de coprodução audiovisual. Esse é o título, Contrato de Coprodução Audiovisual, uma operação econômica em rede, né? E ele é um trabalho sobre uma prática contratual, que é uma estrutura que não tem um amparo normativo, né? É uma prática recorrente, bastante internacionalizada, né? E muito peculiar de um setor econômico específico, que é a produção de filmes e produção de séries de televisão. Na época que eu pensei nesse trabalho, que inclusive foi resultado de uma das nossas aulas, né, do mestrado profissional, acho que da aula do professor Mário Wengler, inclusive, né, eu fiz uma apresentação sobre uma situação concreta que eu estava vivenciando, que era justamente a negociação de um desses modelos contratuais, né? E são modelos contratuais em que você negocia, no fundo, parcerias, né? São parcerias entre empresas que produzem em conjunto, né? E muitas vezes em jurisdições distintas, porque são parcerias internacionais, e diante de uma incerteza absoluta em termos de financiamento e de resultado do produto, né? Por algumas características que são características peculiares do setor econômico, né? Então, portanto, antes de entrar no tema propriamente dito, eu queria apresentar primeiro um contexto do problema, tá? Primeiro contextualizar o problema. Como é que funciona a produção audiovisual? Primeiro, é uma atividade que exige muito capital. Segundo, uma atividade em que as empresas que produzem são empresas muito atomizadas, ou seja, tem uma fragmentação gigante de empresas, tem várias empresas. Tá? Todas essas empresas são muito pequenas, elas não têm capital e não são capitalizadas. Então, é uma atividade intensiva em capital, com empresas não capitalizadas, e em terceiro, não existe financiamento bancário. O dinheiro não está no banco, eu não consigo ir para o banco e pedir um empréstimo para financiar um filme. Pelo simples fato de que não existe uma formulação que me diga o seguinte: olha, bom, que garantia que você vai dar? Se são empresas pouco capitalizadas, são empresas que não têm garantia. Eles não vão dar uma garantia real porque não existe, eles não têm essa garantia. Tá? Segundo, não tem como dar garantia o resultado do empreendimento, porque eu não sei qual é o resultado do empreendimento, né? Quer dizer, o que caracteriza essa indústria é exatamente o fato de ser, primeiro, intensivo em capital, segundo, de altíssimo risco. Você não tem risco e você aliás, tem um risco altíssimo, né? E você não tem, e você precisa de muito dinheiro para realizar o projeto. Tá? Então, o que acontece? Na prática, o que acontece é que quem financia essa atividade acabam sendo os agentes econômicos que estão mais acima da cadeia. Tá? Então, você tem dois tipos de financiamento. Você tem os agentes econômicos que estão mais acima da cadeia, então distribuidores de filmes, redes de televisão, basicamente são esses, ou agentes de venda internacional. Tá? E você tem sistemas de financiamento público diversos. Todos os países do mundo, o financiamento audiovisual, inclusive nos Estados Unidos, funciona muito com diversos tipos de incentivo fiscal. Tá? Nos Estados Unidos, inclusive, até as mídias americanas produzem com algum tipo de incentivo fiscal. É normal, é uma equação que entra nessa atividade naturalmente. Tá? Então, portanto, esse agente econômico, que é essa produtora, ele precisa empilhar, ele precisa agregar, tá, financiamentos de várias fontes de natureza distinta. Quer dizer, eu tenho um financiamento que vai vir do meu distribuidor, eu tenho um financiamento e o distribuidor pode ser por território, inclusive. Eu posso ter um financiamento para um determinado distribuidor do meu território local, e um outro financiamento do meu outro distribuidor, que pode ser que normalmente vai ser o indivíduo que vai explorar internacionalmente, né? Muitas vezes eu acrescento o financiamento de uma produtora com quem eu me associo, que pertence a outro país, né? Então, por isso que é muito comum a gente ver nos filmes, você vai no cinema e você vê, né, uma produção Líbano-França, né, muito comum, né? Produção Coreia, Alemanha e etc. Isso significa o quê? Significa que você tem empresas produtoras de todos esses países que se agregam com financiamento e se agregam com expertise. É lógico que nesse processo de agregar financiamento e expertise, eu agrego também necessidades do próprio projeto. Às vezes eu preciso filmar na Amazônia, então eu preciso do Brasil. Às vezes eu preciso filmar no Líbano, eu preciso do Líbano, eu preciso de uma empresa libanesa. Tá? E posso agregar também facilidades de lugares que são neutros em termos de filmagem, mas que têm mecanismos de incentivo fiscal muito interessantes, né? Então, com isso, acontece que, na prática, os filmes acabam tendo fontes de financiamento, múltiplas fontes de financiamento. Então, é muito comum você ter filmes que têm 5, 10, 15 fontes de financiamento diferentes. E essas fontes de financiamento diferentes, elas vão ter graus distintos de retorno do capital investido. O capital, às vezes, retorna por território, às vezes retorna dentro de um território por senioridade, primeiro um capital, depois o outro.
às vezes retorna de um território exclusivo apenas, às vezes retorna desse território exclusivo e de alguns outros territórios espalhados pelo mundo. Então essas equações são muito distintas, né? De qualquer maneira, a prática contratual e a prática de operação desses negócios funciona, se estrutura através de uma primeira relação, de um primeiro instrumento contratual, que é aquele que une os produtores principais. Então, esses produtores principais estão unidos através de um documento contratual que a gente chama de contrato de coprodução, que é um contrato de natureza associativa, basicamente. É um contrato pelo qual as partes se unem e se engajam para a realização de um projeto em conjunto, né? Esses coprodutores, eles são o centro dessa operação, tá? E ligando-se a esse centro vão existir vários raios, né? Vários eixos, que são várias pontas de estrela, onde você vai ter vários outros agentes financiadores que vão injetar capital em troca de direitos de comercialização daquele produto, né? Isso pode ser dividido por território, pode ser dividido pelo mundo todo. Portanto, para analisar esse documento e para entender um pouco como é que essas operações são realizadas, o objetivo do trabalho foi, né, entender esse contrato de coprodução, quer dizer, como essa relação se desenvolve, né, e e como equilibrar os riscos, né, inerentes a uma relação dessa natureza. Tá? Então, o conceito que a gente utilizou no trabalho para interpretar essa relação contratual foi um conceito de redes de contratos coligados, ou de redes contratuais. Tá? É uma ideia de coligação contratual, tá? Mas é uma coligação contratual mais intensa do que a coligação contratual normal ou puramente funcional. Tá? Então, esse conceito de redes contratuais que foi utilizado para enfrentar esse ambiente negocial foi um conceito que foi emprestado de um autor, que é o Gunther Teubner, que traz um conceito justamente o conceito de redes, né? Então, o argumento do trabalho é de que o conceito de redes contratuais trazidos pelo Teubner oferece uma nova perspectiva interpretativa para esses contratos, que nos auxilia no momento de desenhar o arranjo contratual e no momento de prevenir riscos inerentes a essa atividade. Tá? Então, o trabalho conclui com a análise de algumas dinâmicas inerentes a esse processo, dinâmicas de risco, eu vou apresentar essas dinâmicas, quais são elas, e propõe algumas redações de cláusula que podem servir para mitigar esses riscos. Tá? O conceito do Teubner de redes contratuais, tá? É um conceito que ele empresta da sociologia econômica, né? E é um conceito, no fundo, de como as atividades econômicas são organizadas. Tá? É uma ideia de perceber como certas atividades são organizadas por empresas de forma coordenada. Tá? Então, o exemplo principal que ele traz é o exemplo da franquia, né? Você tem um franqueador e você tem os diversos franqueados, né? Então, existe uma inter-relação, né, entre os interesses do franqueador e o interesse dos franqueados. Por quê? Porque, eventualmente, uma situação que pode acontecer com um determinado franqueado vai ter um reflexo naquele franqueador. Então, se você tem um determinado franqueado que, eventualmente, franquia de restaurantes, por exemplo, por hipótese, tá? E que tem um problema X de limpeza dentro do restaurante, quer dizer, se isso é pego por uma pela autoridade sanitária, isso daí pode gerar um dano de imagem que vai afetar não só o franqueador, mas também todos os outros franqueados, né? E como é que a gente equilibra a responsabilidade diante disso, se você tem, por exemplo, franqueados que podem ser atingidos por isso e este outro franqueado não tem e o franqueado causador do problema, ele não tem uma relação contratual direta. Então, como é que você enfrenta isso? Como é que você lida com essa equação de responsabilidades, né? Então, a ideia foi trazer esse conceito do Teubner e aplicar para esse outro ambiente econômico, que é justamente o ambiente da produção audiovisual desses mecanismos de financiamento, né? O Teubner traz, então, esse conceito, que é um conceito de rede como atividade econômica, ou seja, como certas atividades econômicas são organizadas, tá? O que caracteriza que há uma multiplicidade de agentes unidos em torno de um único fim. O conceito de rede, para ele, é um conceito econômico, não é um conceito tecnológico, né? É a ideia de que você tem vários agentes cooperando, né, atuando de forma cooperada para atingir um fim único, um fim comum. Tá? No caso da produção audiovisual, esse fim comum é extremamente nítido. Por que ele é extremamente nítido? Porque como é que esses agentes todos se remuneram do filme? Eles, primeiro, se eles forem coprodutores, eles serão cotitulares de direito autoral sobre o filme. Então, para começar,
eles serão coproprietários daquele filme, eles terão uma titularidade de direito autoral sobre o filme. Então, portanto, o interesse comum ele é nítido. Se eles forem agentes acima da cadeia, eles terão interesse na receita. Então, o que une esses agentes todos é o interesse em que o filme renda o melhor possível, né? Que ele fature o máximo possível e no maior número de territórios possível. Quanto mais ele faturar na maior quantidade de territórios, melhor, né? Então, Torbner entende que essas redes econômicas, essas operações econômicas que se estruturam em redes, elas se estruturam elas unem agentes econômicos em torno de um objetivo comum e elas apresentam certos paradoxos. Tá? Um paradoxo essencial que ele chama de competir e cooperar, ou seja, a ideia de que você tem concorrentes que, ao mesmo tempo que estão tentando atrair a maior vantagem para eles, atrair a maior vantagem para si significa, ao mesmo tempo, atrair a maior vantagem para o conjunto. Né? Então, uma vantagem para mim é também uma vantagem para o coletivo, né? Ou para o todo, para todos esses agentes. Né? O segundo paradoxo é a ideia do bilateral e multilateral, ou seja, eu preciso os contratos de todos os agentes, os contratos que unificam essa operação econômica, eles se retroalimentam de uma certa maneira. Tá? Ou seja, ao mesmo tempo em que eu tenho obrigações que estão dispostas no contrato bilateral, os objetivos da rede, os objetivos da operação econômica influenciam o meu contrato bilateral também, podem implicar na existência de obrigações implícitas a esse contrato bilateral, ainda que essas obrigações não estejam inscritas. Então, esses paradoxos que o Torbner apresenta, eles geram tensões, né, ou conflitos. Né? E eu chamo esses conflitos de tensões porque eles não podem levar a rompimento. Porque se eles levarem a rompimento, todo mundo perde. Né? Todo mundo vai perder, não vai ter filme, ninguém ganha, enfim, ninguém recupera o prejuízo. Tá? Então, portanto, identifico esses conflitos no trabalho como tensões, né? E endereço algumas dessas tensões, propondo algumas soluções. Né? Torbner chama isso também de irritações no direito, né? E ele identifica algumas dinâmicas pelas quais essas tensões ou essas irritações aparecem. Primeiro, a ideia de que as obrigações das partes devem levar em consideração os objetivos da rede. Os objetivos da rede significam os objetivos da atividade econômica que eu estou desenvolvendo, e não apenas aqueles dispostos no contrato bilateral. Né? Segundo, que pode haver uma responsabilidade interna entre membros da rede, independentemente de vínculo contratual direto, que é exatamente esse exemplo dos dois franqueados que eu mencionei. Né? E terceiro, a ideia de que pode haver responsabilidade externa entre membros da rede e agentes externos a ela, que aliás acontece bastante na hipótese de franquia, né, que é o problema do consumidor, né, que não consegue responsabilidade diante daquele franqueado específico de quem que ele vai obter essa responsabilidade. Então eu proponho no trabalho uma leitura dessas dinâmicas em função da atividade de produção audiovisual. E essa leitura ela se desdobra nesses três problemas. Né? Primeiro, um problema de divisão dos direitos autorais resultantes da coprodução entre os agentes produtores. Segundo, um problema que é o problema do descumprimento, do inadimplemento desses coprodutores no contrato. Então, se alguém coloca o dinheiro, mas o outro coprodutor não traz o dinheiro, como é que fica? Como é que eu resolvo esse problema? Terceiro, um problema muito peculiar dessa área, que é a assimetria legislativa. Existe uma assimetria legislativa muito grande entre legislações de propriedade intelectual, notadamente países de civil law, vamos dizer assim, e países de common law, né? Países como Brasil e Estados Unidos, e essa assimetria legislativa traz alguns problemas nos contratos de produção e eu preciso ter uma forma de lidar com eles no meu contrato. Tá? Para responder a esses problemas, né, a essas questões essas dinâmicas que estão colocadas, o trabalho prossegue, enfim, ele se desenvolve procurando realizar o que que eu chamei de uma anatomia do contrato de coprodução. Primeiro, entender o que é isso, né, que estrutura contratual é essa. Tá? E aí, para entender essa estrutura contratual, eu faço uma história legislativa, no caso do Brasil especificamente, dos instrumentos normativos que mencionam esse modelo contratual. São instrumentos normativos de incentivo fiscal, eles só mencionam, mas eles não regulam esse instrumento contratual. Segundo, eu faço uma análise da prática internacional, né, principalmente a partir do que a gente chama de acordos internacionais de coprodução, porque existe desde a década de 40, enfim, principalmente na Europa, né, um estímulo muito grande a essas parcerias, a esses consórcios, a essas cooperações, e existe uma moldura de acordos internacionais que regula esse tipo de parceria. Né?
Então, a partir da análise da história legislativa dos instrumentos normativos que vigem no Brasil hoje e da análise desses acordos de coprodução internacional, eu proponho uma anatomia desse contrato de coprodução, defino ele como um contrato de cooperação e comunhão de escopo. O principal é a colaboração das partes e a contribuição para o empreendimento comum, compartilhamento de riscos e de benefícios, né? Enfim, para enfrentar a primeira questão, que é o problema da divisão de direitos autorais, o trabalho prossegue, enfim, explicando, né, toda a dinâmica de direitos autorais que diz respeito a esses arranjos contratuais. Então, o trabalho prossegue explicando quais são os tipos de direitos que decorrem dessa produção do ponto de vista econômico. Então, que tipos de ativos resultam de uma atividade dessa natureza? Tá? E que tipos de ativos que resultam de uma atividade dessa natureza que tem uma proteção jurídica normativa do ponto de vista de direito autoral. E como essa proteção influencia o desenho dos contratos. E aí eu proponho uma classificação desses ativos em 4 ativos. E explico por quê. Quer dizer, isso decorre, no fundo, da economia do mercado. Então, em função da descrição da atividade econômica, eu proponho essa classificação de ativos, né? E explico como o contrato de coprodução se relaciona com esses ativos. Tá? Que mais? Nesse primeiro tópico, que é o tópico da divisão dos direitos autorais, uma problemática mais importante, vamos dizer assim, ou aquela mais interessante do ponto de vista dessa dinâmica, desse modelo analítico que é proposto, é a dinâmica da divisão dos direitos entre os coprodutores. Então, como é que você faz quando os contratos são silentes do ponto de vista da distribuição desses ativos? Como é que eu interpreto esses contratos, né? Eu devo interpretá-los de uma forma literal, eu devo interpretá-los separando os ativos pelo coprodutor, digamos assim, majoritário, ou devo interpretá-los do ponto de vista do melhor resultado para o empreendimento em si, procurando uma distribuição que seja uma distribuição igualitária entre esses coprodutores, né? E o que eu proponho é que uma distribuição igualitária entre esses coprodutores é mais consentânea, mais adequada ao modelo analítico proposto, porque a ideia é de que eu preciso não fragilizar os meus parceiros, mas eu preciso fortalecer os meus parceiros também, permitindo com que eles tenham todas as vantagens de recuperação do investimento que eles fizeram. Então, nesse sentido, repartir igualmente esses ativos financeiros que são resultantes da coprodução é algo que é conducente a um resultado mais virtuoso do negócio. Bom, obrigado.